Paz seja contigo. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Uma alegria muito grande ter você comigo para juntos podermos aprender um pouco mais da Palavra de Deus e assim crescermos e nos fortalecermos espiritualmente. Amém? Olha, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, deixa lá o seu like, o seu joinha, também faça um comentário, comentário é muito importante. E quero pedir ainda que você promova, divulgue o nosso canal para os seus familiares e os seus amigos. O nosso canal, além das aulas da Escola Bíblica Online, tem muitos outros vídeos com mensagens edificantes que vão abençoar a sua vida e a vida dos seus familiares. Quero também lembrar vocês que nós estamos chegando já no final da nossa revista. Nós estamos na 12ª lição, já estamos na segunda parte dela, e depois a 13ª lição será a última da revista atual. E logo a seguir, então, nós vamos iniciar uma nova revista. Tá? Vamos iniciar uma nova revista, onde nós continuaremos estudando juntos a palavra do Senhor nosso Deus. O tema da nova revista será Vivendo as Verdades Bíblicas. Ok? Muito bom. Chega de conversa, vamos orar e vamos iniciar a nossa aula. Pai querido, que o Senhor possa nos abençoar nesta aula de hoje. Usa esse teu servo como instrumento e através do teu Espírito Santo ensina a todos nós a tua palavra e que ela fique gravada no nosso coração e produza toda a mudança necessária nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Vamos lá então, você que tem a revista, página 57, lição de número 12. A bondade de Deus e os falsos profetas. O texto bíblico base é Mateus 7, do versículo 7 ao 20. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E mais um versículo para meditação, Salmo 103, versículo 8, que diz: Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Bom, nós estamos na segunda parte desta lição e nós vamos então continuar aqui a partir da página 58, você que tem a revista, página 58.2. Ele nos oferece a escolha de dois caminhos. 2.1. Os dois caminhos e as suas duas portas. Já iniciando o final do seu sermão, Jesus conclama a seus discípulos e ouvintes de forma geral a tomarem a decisão certa. E para descrever a importância dessa decisão e os perigos de confundi-la, Jesus usa a imagem de dois caminhos que já foram usadas antes no Antigo Testamento, lá no Salmo 1 e também em Jeremias 21:8, sendo que agora
ele acrescenta também as duas portas. O caminho para a perdição, ele é espaçoso e a sua porta é larga, e o caminho para a salvação é apertado e a sua porta é estreita. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Então veja que Jesus está mostrando que a nossa vida é uma vida de escolhas, não só em relação ao assunto tratado por Jesus, mas toda a nossa vida é uma vida de escolhas. E nós temos que nos esforçar para fazer a escolha certa sempre e evitar as escolhas erradas. Todos nós, eu e você, já fizemos escolhas erradas nas nossas vidas. E todas as vezes que fazemos escolhas erradas, nós sofremos as consequências ruins desta má escolha e às vezes causamos problemas para outras pessoas que estão ao nosso redor também. Mas entenda bem, ao longo da vida, quando a gente comete uma escolha errada, quando a gente faz, melhor dizendo, uma escolha errada, nós podemos e devemos reconhecer o nosso erro, nos arrepender, se for o caso, pedir perdão, se consertar e ter o cuidado de não errar mais. Mas quando o assunto é a decisão que diz respeito à vida eterna ou à morte eterna, em relação a esta escolha nós não podemos errar, porque todas as nossas escolhas erradas nós podemos rever e nos consertar. Mas se a minha vida e a sua vida terminar agora, e nós estivermos na escolha errada, tivermos escolhido o caminho errado, não tem jeito. A condenação e a morte eterna é certa. Agora, se nós escolhemos andar com as poucas pessoas pelos caminhos corretos da vida, pode ter certeza que o final dele vai te levar à salvação e à vida eterna. Se esforce para fazer as escolhas certas ao longo de sua vida em todas as áreas. Principalmente, não erre na escolha do caminho que te leva à salvação e à vida eterna. Voltando à leitura 2.2, renúncia. Esses dois caminhos e essas duas portas significam que o caminho para a salvação, ele exige renúncia, enquanto o caminho da perdição não. Como bem define o teólogo Maier, o caminho espaçoso é um caminho onde não há necessidades de grande esforço para andar nele. Basta abandonar-se à turba, abandonar-se à multidão e ser levado por ela. O homem, como criatura espiritualmente caída, tende para o mal, se inclina para o mal. E, satisfeito consigo mesmo, consentindo nos costumes egoístas da sociedade e no hábito do mal refinado, deixando-os correr livremente, será levado por maligna correnteza à morte eterna. O caminho é largo, porque ali se acham aqueles que estão entregues aos prazeres sensuais, os céticos, os ateus, os criminosos. A destruição é o seu fim, este determinado pela natureza do caminho. O resultado lógico e inevitável será a destruição da fé, do amor, da esperança e do caráter. E o fim do caminho é a dor da condenação final da parte de Deus e o eterno banimento de sua presença. Perceba que o final do caminho, que é aquele caminho da porta estreita e o caminho, a porta larga e o caminho espaçoso, o final deste caminho, ele é um caminho de uma condenação. Mas não é uma condenação. Quem vai condenar não é a igreja, não é o pastor, não são os evangélicos, os crentes, não. A Bíblia diz que a condenação virá do próprio Deus. A condenação virá do próprio Deus. A expressão porta, ela dá a ideia de início, de entrada. Logo, isso quer dizer que não só o caminho para a perdição é espaçoso, como a entrada a esse caminho é larga, cheia de facilidades. Já a porta da salvação é estreita e o caminho apertado, pois exigem renúncia. O resultado natural disso, como afirma o próprio Jesus,
é que poucos são os que tomam o caminho certo e muitos são os que se perdem pelo caminho destrutivo das facilidades. Então observe, a porta larga e o caminho espaçoso, Jesus disse que são muitos que passam por essa porta e seguem por este caminho. Já a porta estreita e o caminho apertado que leva à vida, a Bíblia diz que são poucos que estão andando por este caminho, que passaram por esta porta. Você tem que fazer uma escolha. O que é que você prefere? Seguir a multidão pela porta larga e pelo caminho espaçoso e chegar à condenação eterna? Ou você prefere passar pela porta estreita e seguir com poucas pessoas pelo caminho apertado, mas ao fim deste caminho ter a salvação e a vida eterna? Qual é a sua escolha? Você decide. Continuando a nossa leitura, página 59.3. A mentira dos falsos profetas. 3.1. Os falsos profetas. Após alertar sobre os dois caminhos, Jesus alerta sobre os falsos profetas, que são guias para o falso caminho. São enganadores, falsos mestres, lobos em pele de ovelhas e lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Ou seja, seu estrago é grande no meio do rebanho que o acolhe, que lhe dá ouvidos. Mas como identificá-los? Como ter certeza de que estamos na frente de um falso profeta e não de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus? Jesus usou um critério bastante simples para isso, o das duas árvores. Então veja aqui o perigo dos falsos profetas. O falso profeta, ele tem uma aparência de um profeta verdadeiro. Mas o grande perigo é que o falso profeta, de uma forma sutil, ele leva as pessoas a passar pela porta larga e andar pelo caminho espaçoso, pensando que está passando pela porta estreita e andando pelo caminho apertado. Por isso Jesus nos alerta. Mas a grande pergunta é: como saber se nós estamos diante de um falso profeta ou diante de um verdadeiro homem ou mulher de Deus? Bom, Jesus, ele usou um critério simples. Ele usou o critério das duas árvores. Então, continuando a leitura, página 59, 3.2. Por seus frutos os conhecereis. Os dois tipos de árvores. Segundo Jesus, uma das melhores formas de identificar o falso profeta é analisar os seus frutos. Uma árvore boa não produzirá frutos maus, e uma árvore má não produzirá frutos bons. Árvore má, frutos maus. Árvore boa, frutos bons. Os frutos aqui representam a conduta, as obras, as ações, as atitudes da pessoa ou das pessoas. Isto é, os falsos profetas serão facilmente identificados quando olharmos não para as suas palavras lisonjeiras, pelas suas palavras bonitas, pelas suas palavras que emocionam, que cativam, mas eles serão reconhecidos quando nós olharmos para as suas atitudes, para as suas ações, para a sua forma de ser. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 19. Continuando a leitura, 3.3. Corta-se e lança-se no fogo. O final do falso profeta e de seus seguidores é a condenação eterna. As palavras de Jesus aqui são claras. Toda árvore que não dá bom fruto terá inevitavelmente esse fim. Mateus 7,19. A não ser que haja arrependimento e volta genuína para Deus. Todos os que tomam esse caminho serão condenados para sempre se não se arrependerem e se não se voltarem para Deus. Eis a seriedade e o cuidado que devemos ter com os falsos ensinos e os falsos profetas
que muitas vezes aparecem com uma áurea de piedade absolutamente falsa, enganando a muitos. Devemos conhecer bem a palavra de Deus, buscar de Deus o discernimento espiritual e estarmos atentos para os frutos da pessoa, para nos certificar de que não estamos sendo enganados. Amém? Entenda uma coisa, nem toda palavra que agrada aos nossos ouvidos, nem toda palavra que é bonita, que é bem falada, que é bem articulada, que é emotiva, nem toda ela é de Deus. Tem muita palavra com cara de verdade, mas que é mentira. Com cara de verdadeira, com aparência de verdadeira, mas que é falsa. E nós temos que estar atentos a isso. Porque se nós nos deixarmos levar, conduzir por um falso profeta, por uma falsa profeta ou profetisa, eles vão para o inferno, mas nós iremos juntos. Por isso que é importante que a gente coloque na peneira da palavra de Deus e como Jesus ensinou, o exemplo das árvores. Qual os frutos que tem o homem ou a mulher de Deus. Não estou falando de perfeição, porque ninguém é perfeito, mas a pessoa que é de Deus produz bons frutos ao longo da vida, mesmo com imperfeição, porque é imperfeito, mas produz bons frutos. Para concluir a nossa aula, página 60, você que tem a revista Conclusão. No mundo de hoje, reina o relativismo. As pessoas não gostam muito de definições claras de certo e errado, de bom e mal. Tudo é muito turvo, impreciso. Porém, o Evangelho é diferente. Não há bem e mal, certo e errado, céu e inferno, acerto e erro, luz e trevas. Há dois caminhos, duas portas, duas alternativas. Cabe a nós tomarmos o caminho certo, entrarmos pela porta certa, permanecermos neste caminho. Mas não só isso, não tenhamos receio de pregar a mensagem objetiva do Evangelho a este mundo de incertezas, de indefinições, de flexibilidade moral e de valores invertidos. A luz do Evangelho tem o poder de dissipar as trevas e trazer para a luz todos aqueles que estavam profundamente imersos nela. Amém? Chegamos ao final, então, da lição de número 12. Que você possa tirar bastante proveito de tudo que foi ministrado aqui hoje. Um grande abraço, Deus abençoe você.